Fala, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos então, a mais uma aula onde a gente vai responder questão de vestibular. E aí, então, eu fui procurar qual era o vestibular dessa questão e não encontrei. Mas eu acredito que é uma questão, cara, de uma das questões da UDESC. Se você faz a segunda fase da UDESC, é uma questão, tem questões desse formato, tá? Ou é uma questão bem básica da UBMEP. Aí vai deixar seu critério, certo? Aí você pode deixar no comentário aí se você está achando ela nível OBMEP ou nível Universidade UDESC, Estadual de Santa Catarina. Tudo bem? Um abraço para você de Santa Catarina. Inclusive, eu fui aprovado na UDESC quando eu fui fazer o vestibular. Um abraço para vocês aí. Quase que eu virei engenheiro, hein, gente? Aí vocês não teriam essa aula aqui agora, nesse momento. Mas como eu estou aqui e vocês também estão, bora para frente. A gente vai falar hoje sobre circunferência, círculo trigonométrico e uma relação entre eles. Tá? Uma coisa que sempre quando eu falo que é uma relação, gente, é sinal de igual entre eles, tá? E o que é esse sinal de igual é uma coisa nada mais, nada menos do que a própria circunferência, a volta, né? Coloquei uma letra C aqui, mas poderia ser uma letra P, de perímetro. Aqui é a volta inteira. Então, para calcular o perímetro, nem é tão complicado assim, né? Que é o comprimento do círculo, então a circunferência, o comprimento da volta, né? Vai ser 2π vezes R, tá? Mas agora vamos falar a respeito desse 2 aqui. O que é esse 2? Esse 2 aqui é a relação angular. Tá como assim a relação angular? A fórmula verdadeira, ela deveria ter uma carinha um pouquinho diferente, um pouquinho assim, ó. Deixa eu mostrar. No lugar do 2, ela teria um valor que é o ângulo. Como assim? E se não fosse a volta inteira? E se eu, ao invés de eu falar assim, qual que é o comprimento desse círculo aqui que tá feio? Né? Qual que é o comprimento dele? E aí então eu calcularia 2πr, certo? Mas e se não fosse o círculo todo? E se fosse só um pedacinho dele? Eu quero saber a partir do centro, eu quero saber qual é o tamanho dessa volta aqui se eu tiver aqui, por exemplo, 45 graus, né? Professor, vai ter que ser em radianos. Gente, por incrível que pareça, quando a gente trata dessa fórmula do comprimento do arco, né, a tal da relação do comprimento do arco, né, pode chamar ele de CA, a gente pode tratar ela em graus mesmo. É uma das poucas relações aí que a gente entende ela melhor em graus. Tudo bem? E qual que é essa relação? Ela é uma fração, né? Eu já falei aqui com vocês a respeito de trabalhar com frações, tá? Então vamos trabalhar essa aula aqui, ao invés de ser uma aula então de circunferência, vai acabar sendo uma aula de frações, porque os assuntos não são muito distantes um do outro dentro da matemática, né? Então, quem sabe aparece aí apenas frações para a gente resolver. Tá? Por quê? Porque se tem uma fração aqui, a solução dessa fórmula, dessa equação aí, jogar para cá, jogar para lá, também vai ser frações, né? Porque está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando. E aqui a gente consegue descobrir de onde veio a fórmula do perímetro. Por quê? Porque se o meu arco é a volta completa, no lugar daquele alfa ali, então, seria a volta completa, que é 2π. Ô, professor, você falou que vai trabalhar em graus. Então você não põe em 2π, você vai colocar o 360. E quando você põe 360, ele fica 360 vezes πr dividido por 180. E aí, então, 360 por 180, você consegue realizar essa divisão, e aí você vê de onde veio o tal do número 2. Opa, apaguei tudo aqui. De onde veio o número 2 da formulazinha de 2πr, tá? Porque é o 360 dividido por 180. Mas agora, e se não fosse o 360? E se fosse um outro valor, um pouquinho mais esquisito aqui, ó? E se fosse 20 graus? Meu Deus do céu, não se assusta. Porque dá uma olhada aqui, ó. Determine o comprimento do arco de uma circunferência, o comprimento do arco de uma circunferência, tá? Em centímetros, sabendo que ela tem 12 centímetros de raio e o ângulo correspondente é 20. Tá? Então, aqui 20 graus. Então, o alfa vai ser em graus. Então, aonde tem o alfa vai ser 20, aquele ângulozinho alfa. Tá? E aqui vai ter, então, o 2πr dividido por 180. E agora a gente vai trabalhar essa relação em graus numericamente, né? Igual a gente trabalhava nas relações de regra de 3. Então, o que eu faço aqui, então? O comprimento do meu arco, no lugar do alfa, vai ter o valor de 12? Não, o ângulo, que é 20 graus.
vezes π. Ah, coloca o valor. Não, gente, às vezes a resposta da universidade que você vai fazer, ele prefere que coloque o π mesmo, tá? A fração vezes o π. Fica até bonitinho de apresentar a resposta, porque daí você não tem a calculadora naquele momento e vai perceber que é um trabalho meio besta, meio burro. A gente fica fazendo um trabalho de resolver uma divisão, sendo que o π já é um número, né? No lugar do 12, eu tenho, no lugar do 12, no lugar do R eu tenho 12, e aqui embaixo eu tenho então o 180, e aí eu vou realizar essa fração, e simplesmente isso, acabou. Ô, sério, professor, o que que eu multiplico antes? Gente, quando tem uma multiplicação em conjunto assim, você pode escolher o que multiplicar, tá? Pode ser o 20 vezes o 12 depois o 180. Se você fizer 20 vezes o 12 depois o 180, aqui você vai ter 240, né? Que é 2 vezes 12 e o zero, vezes π dividido por 180. Ah, realiza a divisão no cantinho aí. É, gente, eu posso realizar a divisão, eu posso fazer simplificação de fração aqui, né? Porque a minha fração, ela é 24 por 18, tá bom? São 24 por 18. Eu posso dividir ela em cima e embaixo por 2? Posso. Posso dividir em cima e embaixo por 3? Posso também. Mas eu posso dividir em cima e embaixo diretamente por quem? Por 6. Por quê? Porque esses dois números estão na tabuada do 6. E se você fizer isso, a parte de cima vai ser o número 4 e a parte de baixo o número 3. E apareceu aqui o número primo, então eu posso parar ali de simplificar a minha fração. Então, o comprimento do arco vai ser uma fração, que é esse 4 terços aqui, vezes o número π. Ah, é só isso? Sim, gente, só isso. Né? Aplicação de fórmula. Mas então é a fórmula do perímetro um pouquinho mais bonitinha, né? Inclusive, é uma linda. Vale um curtir aí, gente. Vale um curtir. Deixa aí. Número B. Brincando. Letra A. Letra B. O ângulo central em radianos corresponde a um arco de 15 centímetros de comprimento. Então, aqui eu já tenho o comprimento do arco, 15 centímetros. Sabendo que mede um raio... Opa, tem aqui as letrinhas em cima, gente, vocês não estão vendo, né? O ângulo central corresponde a um arco de 15 centímetros de comprimento, sabendo que ela tem um raio de 20 centímetros. Então, o que eu tenho que determinar aqui agora, então? O ângulo central, o ângulo central. Então, eu sei o tamanho do raio e eu sei o comprimento, que é 15 centímetros. Né? Ó, o meu CM ficou feio aí. E o meu raio, eu sei ali que ele é 20 centímetros, certo? Fiz a minha coleta de dados. Então, agora eu vou fazer a aplicação de fórmula. Quando eu aplico a minha fórmula, onde eu tenho o alfa, eu devo colocar o alfa. E onde tem o π, eu devo colocar o π. Onde tem o r, eu devo colocar o r. E eu devo fazer essas fraçõezinhas sempre bem desenhadas, gente, no sentido de eu não ter a chance de pular para a próxima linha e escrever ela errada, né? Nesse caso aqui eu vou fazer um pouco diferente, talvez você faça assim também. Eu vou passar ela um pouquinho para frente e depois eu vou trazer ela aqui embaixo de novo, tá? Não sei como que você resolve as equações, inclusive você pode me dizer aí, tá? Na verdade eu vou fazer o contrário, eu vou fazer ela descendo, porque eu sei os dois lados, aí é mais viável fazer ela descendo. Porque quando eu faço para frente é quando eu quero saber esse lado aqui. Eu vou fazer ela descendo aqui, ó. No lugar do CA é 15, no lugar do alfa eu não sei, porque eu quero saber. O π que está aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, e o raio que é 20 tá multiplicando, vai passar dividindo também. Mas eu posso fazer uma simplificação aqui já de cara, ó. Eu posso cortar esse zero com esse zero, e o 2 e o 18, ele é uma fração também, ó. 2 por 18. Então eu posso simplificar ela, que vai virar um nono. E esse 9 que vai estar embaixo, ele vai subir lá em cima multiplicando o 15, certo? E aí vai bastar eu passar o π dividindo aqui, que a gente vai ter então a relação de quem? Do alfa. O alfa, ele vai ser então 9 vezes 15. Não está difícil de realizar essa multiplicação aí. Dividido por π. Isso aí. Isso aí, né? Então 9 vezes 15 aí vai dar 135. Se a sua multiplicação está correta, confere junto com a minha aí. E o π fica embaixo. Ô, professor, realiza essa divisão aí. Gente, se vocês quiserem saber qual é o ângulo, você pode deixar nos comentários aí, ó, porque basta transformar o π em 180 graus, que vocês vão ter uma noção aí de qual é o ângulo aí correspondente, tá? Mas caso contrário, deixa a resposta desse jeito mesmo. Ah, tá feio, o π ficou embaixo. Gente, o π não é uma raiz, né? Ele é um número racional, claro. Ele não é uma raiz, mas se fosse uma raiz, você subiria ele. Mas deixa assim mesmo. 135 dividido por π é o seu ângulo. Tudo bem?
Esse é o ângulo que está ali correspondente, então, tá? Ao valor. Tá, professor, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a letra C, que é a parte que faltou. Como assim? A gente usou a equação, né? A gente usou a relação que eu falei no comecinho, que é a relação do comprimento de ar. Tá aí a relação, que é essa daqui. E aí eu falei, então agora a gente calcula a relação a partir de aplicação de fórmulas. Se você sabe fazer multiplicação, sabe dividir, sabe fazer aí, tá dividindo, passa multiplicando, né? Que é a parte de algebrar o negócio, né? O algebrismo. Se conseguir fazer isso, então você consegue de boa resolver a questão. E aí aconteceu o seguinte, eu tenho três variáveis aqui, ó. Então, na primeira, a gente calculou o CA, na segunda a gente calculou o ângulo. E agora, olha só, determine a medida do raio de uma circunferência em centímetros, sabendo que ela mede o ângulo central de 15 e corresponde a um arco de 30 centímetros. Tá? Então, o que eu faria é que agora, nesse caso aqui, então, eu vou ter que descobrir o R. Qual é o raio quando eu tenho um comprimento aqui de 30 centímetros, olha aí, ó, quando eu sei os dois lados, é melhor trabalhar descendo a equação, né? Eu falei isso na letra B. E aqui no alfa, então, vai ser 15 graus, que é ele que eu vou trabalhar a divisão com 180, e vezes o raio, que é a pergunta, né? Esse 180 passa multiplicando, o 15 vem dividindo, e é uma coisa que não ficou tão difícil de descobrir. Qual é o valor do raio? O pi está dividindo, está multiplicando, ele vai dividindo, né? Então aqui ele vai ser, opa, vamos lá, 30, não, vou fazer certo, gente. Por que tinha que descer a equação, tem que descer a equação, né? Então aqui é 30 vezes 180 dividido por 15. E o pi que está desse lado aqui vem junto, tá? Tá multiplicando, vem junto. E aí sobra sozinho o R. Então, eu resolvendo isso daqui, eu descubro o valor do R. Eu vou facilitar a vida de vocês. O pi vai ficar embaixo. Pi é 180, né? Ah, então é fácil, é 2 graus. É fácil de ver isso aí. Tá? Mas como é que eu vou descobrir isso? Vou dividir aqui, vai dar 2. 2 vezes o 180, dividido por pi. E aí acabou, então. Esse é o valor do 2 graus, não, 2 graus não, né? 2 centímetros. Por que 2 centímetros, professor? Porque ó, se você fizer isso daqui. Ah, na real, gente, vocês têm que dividir o pi com 3,14 mesmo, para dar o valor do raio em centímetros. Ó, então aqui o 2, o que eu faço aqui? 360 dividido por pi. E aí você dividindo aqui o valor, vai ter ali então o valorzinho. Você pode deixar nos comentários aí qual é o valor dele. Não tá tão difícil de dividir o 360 por pi, não. Fechou? Então, ó, o resultado é 360π na letra C, tá? Na letra A, então, foi aquele ali que eu já nem lembro mais, tá? Deixa aí nos comentários também. E um grande abraço para vocês. Acho que não foi uma questão tão complicada de resolver assim, gente. Mas é uma daquelas questões de segunda fase, hein? Não tem alternativa para você responder, né? Pode cair também em outros formatos de prova. Se você fez essa questão aqui já, me ajuda aí e fala qual é a prova, qual é o vestibular que essa questão está envolvida, porque eu não achei. Fechou, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Opa!